Olá amigos do Empreendedor Digital. Hoje vamos fazer este novo vídeo onde você vai aprender algumas das melhores maneiras de achar conteúdo para escrever para o seu site. Essa é uma pergunta recorrente que às vezes as pessoas acabam travando um pouco e não tendo muita certeza sobre como e onde achar o melhor tipo de conteúdo para o site delas. Então vou mostrar aqui algumas ferramentas e algumas alternativas que a gente tem. Vamos começar. Bom, para esse exemplo aqui onde eu vou estar explicando como achar conteúdo para o seu site, eu vou estar usando um blog imaginário de paisagismo. E baseado nesse assunto, eu vou dar uma olhada em algumas das ferramentas que a gente pode usar. A primeira que eu tenho aberta aqui é o Google AdWords Keyword Tool, que é a ferramenta que a gente usa para o AdWords e para pesquisar, fazer pesquisas de volume e questão de tendências, esse tipo de coisa. Eu tenho um post no blog também sobre explicando exatamente cada uma das ferramentas dentro dela, que eu vou deixar o link abaixo depois. Mas vamos começar aqui, vamos supor sobre o nosso blog de paisagismo, como a gente faria. Por exemplo, aqui a gente digitaria a nossa palavra principal, que seria paisagismo, só marca aqui Brasil e português, que às vezes pode estar diferente, e no tipo de correspondência eu usaria exata ou frase. A diferença entre as duas também está no post, que vai ter o link abaixo, então tu pode ler lá. Eu, pessoalmente, gosto de usar a frase. Então agora a gente aperta pesquisar, imediatamente aparece aqui alguns resultados. O Google agora está mostrando desse jeito aqui, que ele já agrupa alguma das palavras em assuntos, o que ajuda muito. Então, por exemplo, aqui até seriam bons subtópicos dentro do seu site. Residencial, jardins de paisagismo, piscina, aí tem alguns mais específicos de cidades como Campinas e Curitibas, plantas. Aí dentro de cada um, tu pode abrir, ver o que está sendo pesquisado, que aqui há diversas palavras, ver a concorrência, pesquisas globais, o valor de pesquisa, que talvez lhe interesse ou não agora, mas é um outro dado que a ferramenta vai lhe fornecer, e também dar uma olhada aqui nos outros. Aí se tu não quiser ver baseado em grupos, tu pode vir aqui em ideias de palavras-chave e aqui ele vai mostrar de acordo com o que tu classificar aqui. No caso agora está por relevância, tu pode classificar, por exemplo, por pesquisas locais mensais e vai mostrar por volume o que está sendo pesquisado. Aí somente olhando por aqui já dá para ter uma ideia de assuntos, tópicos e outras coisas que dá para usar para escrever assuntos no nosso site. A segunda ferramenta que eu quero mostrar é uma ferramenta nova, quer dizer, nova, já está há algum tempo no ar, mas ainda não vejo muita gente falando dela, que se tu clicar aqui em ferramenta e análise e vier em ferramenta de segmentação contextual, ela vai abrir essa tela aqui. Aqui também você digita a sua palavra, clica pesquisar, só marcando Brasil e o idioma português, e depois de um tempo ele vai mostrar alguns grupos de palavras que tu pode usar. Isso é bom tanto para a gente achar assuntos relacionados, como para até na hora de escrever o post, se está em dúvida o que seria outros assuntos bons relacionados, o Google já te diz aqui diretamente o que ele considera importante dentro de uma palavra-chave ou de uma categoria. Então aqui a gente tem algumas opções para usar, e essa é uma ferramenta nova, bastante interessante, que tu pode dar uma olhada. E clicando ali, como eu fiz no botão de mais, aparece ainda mais opções do que pode ser usado. Então essa depois você pode digitar, copiar e salvar onde quiser, para depois escrever seus artigos ou como preparar seu conteúdo. A próxima ferramenta que eu quero usar e mostrar para vocês é a do Google Insights. Essa aqui é bastante interessante e eu uso praticamente todos os dias. Então aqui você coloca sua palavra-chave, escolhe Brasil, o resto pode, se quiser mudar alguma coisa, por exemplo, aqui tem os tipos de pesquisa, datas, categoria ou até regiões, de repente se você estiver querendo dar uma olhada em pesquisas locais, e depois clicar pesquisar. Aí vai aparecer como estão as procuras sobre essa palavra no tempo. Pode ver que de 2004 para cá, ela vem caindo o quanto ela foi procurada. Então, é um mercado que, de acordo com essa ferramenta, está em declínio.
Aqui daí você tem mais informações como, por exemplo, quais são as regiões mais pesquisadas. E aqui embaixo, nessa parte onde diz termos de pesquisa, ainda diz outras palavras-chave que podem ser interessantes para tu pesquisar e escrever no teu site. Então aqui tem até quanto que foi o aumento de volume para cada uma. Como essa é paisagismo, agora está dando um aumento até de, por exemplo, nessa aqui, que pode indicar que seria um bom assunto para falar, só que essa é mais genérica. Algumas vezes vão aparecer algumas palavras que são muito novas e aí vai ter uma mensagem aqui dizendo que teve um aumento repentino. Essas são bastante boas para escrever um assunto, porque provavelmente elas não têm muita competição ainda. Então fique de olho quando aparecer algo aqui. Até se a gente for aqui no AdWords Keyword Tool, se tu clicar aqui nessa flecha do lado de qualquer uma das palavras, tu vai ver que tu pode clicar aqui em pesquisa do Google, vai fazer uma pesquisa do Google normal para a palavra, ou percepções do Google para a pesquisa, que é o Google Insights, que vai abrir uma outra janela, exatamente como aquela que a gente estava mexendo antes, já configurado com as suas palavras. Só a única coisa é que ela vem aqui com todo mundo, só colocar Brasil e pesquisar novamente. Outra dica que eu quero dar é a utilização das pesquisas relacionadas do Google. Que aqui tu pode ver diretamente o que as pessoas estão pesquisando, que muitas vezes não vão aparecer lá na ferramenta do AdWords do Google. Então, por exemplo, ainda com o nosso blog sobre paisagismo, se a gente vier aqui no Google e começar a digitar paisagismo, vai ver que já começa a aparecer algumas alternativas do que provavelmente o Google acha que eu estou procurando. Se nós começarmos a incluir algumas palavras como para, começa a aparecer muitas outras alternativas que são bem interessantes para escrever artigo. Porque pensa como quando tu está pesquisando algo para descobrir como é que faz. Geralmente tu vai digitar, como no caso de paisagismo para alguma coisa. Então, pequenos espaços, muros, apartamentos, área de piscina, todos estes podiam ou ser artigos separados ou, de repente, até um artigo só encobrindo cada uma dessas alternativas. Seria parecido até com algum dos posts que eu faço, que quando eles são muito grandes, eu crio um pequeno índice no início e subdivido com links que são internos ao post. É outra estratégia e depende muito de como você quiser utilizar. Agora, depois de mostrar aqui a utilização das pesquisas relacionadas, eu quero mostrar como eu faço através de uma ferramenta que eu acho muito útil para quem trabalha com web, marketing. Eu acho uma das melhores para ser utilizada. Então, no caso aqui, eu mostrei como eu fiz para colocar paisagismo para e ele começa a me mostrar opções, mas isso é um pouco devagar e não é a maneira mais eficaz. Porque, por exemplo, se você quiser usar alguma delas, você vai ter que colocar uma por uma, copiar, colar ou ir digitando uma por uma para ter como referência para o seu site. Em vez disso, eu acho bem melhor investir numa ferramenta que faça isso automaticamente para que eu possa gastar mais tempo fazendo tarefas mais rentáveis. Então, a ferramenta que eu uso é essa aqui. Se chama Keyword Researcher. É uma ferramenta muito simples, mas muito útil, e eu vou mostrar para vocês como ela funciona. Eu não vou explicar toda ela agora, mas só mostrando o principal aqui. Eu escolhi aqui google.com.br, português, A a Z, e eu vou digitar paisagismo para asterisco. Basicamente o que ela vai fazer assim, paisagismo para, e depois ela vai todas as vezes substituir uma letra por vez. Por exemplo, A, apareceu essas 4 opções, depois B, C, D, e assim vai até o final do alfabeto. Então, agora aqui, quando eu clicar play, pode reparar que ela começa nessa área aqui a aparecer todas as opções que teria ao se digitar cada letra. Só nisso aqui já estamos em 85 palavras e aumentando. Olha quantas ideias de artigos nós teríamos para escrever sobre o nosso site sobre paisagismo, que demorou
que vai dar 15 segundos para conseguir essa lista. Agora, por exemplo, eu salvaria, clicaria nesse botão, salvaria aqui, e outra pesquisa que eu costumo fazer, que é bastante útil, seria, por exemplo, como asterisco paisagismo. É o mesmo princípio. Eu vou dar play aqui e ó, pode ver desculpa, que a ferramenta vai ir no Google e vai colocar todas as letras de A a Z, marcando conforme o que eu coloquei como pesquisa. Assim, eu agora tenho mais alternativas ainda de artigos e conteúdo que eu posso escrever. Esses artigos, tanto com para e como fazer, ou alguma coisa desse tipo, geralmente são excelentes artigos de respostas bem específicas que o pessoal está procurando. E como isso aqui vem direto das pesquisas do Google, isso aqui não é algo que eles chutaram, inventaram. Isso aqui são pesquisas realmente feitas no Google e que eles sugerem para você para facilitar o teu trabalho. Então aqui de novo eu adicionaria na minha lista, clicaria Clean Up, tenho 188 alternativas de tópicos e artigos que eu poderia escrever. Então aqui eu poderia simplesmente salvar no meu desktop, por exemplo, já com um nome, e depois ter todas elas num arquivo que eu posso copiar para planilha, enviar para outras pessoas, clientes, para discutir, imprimir, enfim, fazer o que eu quiser com elas. É muito mais rápido, mais prático, e eu uso ela praticamente todos os dias e eu acho ela uma ferramenta sensacional. Ela tem ainda aqui umas outras alternativas de pesquisa que eu não vou mostrar agora ela, eu vou ver se depois eu faço uma review completa do software, mas dá pra ver que ela tem um grande potencial. Bom, é isso. Aí, agora nesse vídeo mostrei algumas das dicas e métodos que eu utilizo para achar conteúdo mais para o meu site. Mostrei também a Keyword Research, que é uma ferramenta que eu utilizo. Vai ter o link aqui no vídeo para se quiser mais informações. Até tem uma versão gratuita no site que tu pode experimentar um pouco, se tiver em dúvida se quiser comprar ou não. E também recomendo já que baixem o manual do empreendedor digital, que é um manual que eu criei para ajudar o pessoal que está começando, com várias dicas e guias para iniciantes e quem está começando a se aventurar na web. O manual tu pode baixar em empreendedor-digital.com/manual. Qualquer outra dúvida é só entrar em contato e eu vou ter o maior prazer em ajudar. Obrigado.